Muito bem, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos, vocês aqui no templo e vocês pelas redes sociais, que juntos possamos prestar um culto vivo ao Deus vivo, que o Senhor se agrade do culto que iremos prestar nessa noite. Eu quero iniciar com a leitura do Salmo 66, onde o salmista nos convoca a adorarmos ao Senhor. Aclame a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do seu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Verso 8 declara: bendigam os povos, ó nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. Pai de amor, Pai bendito, em nome santo e precioso do seu Filho Jesus Cristo, nos encontramos aqui nessa noite para prestarmos um culto ao Senhor. Que este culto, ó Pai, possa ser agradável a Ti, que o Senhor se agrade dos louvores, dos hinos, dos cânticos, que o Senhor se agrade da nossa adoração, ó Pai. Que o Teu doce Santo Espírito fale em cada coração, ó Pai, e que sejamos transformados a cada dia, de glória em glória, à imagem do Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração. A nossa alma tem sede de ti. A nossa gente tem fome de ti. A nossa igreja precisa de ti. Vem saciar. See
nós somos a igreja em movimento, quando nós somos igreja viva, quando a igreja viva do Senhor não se detém, quando a igreja viva do Senhor fala do amor, quando a igreja viva do Senhor espalha o amor, é assim que o reino do Senhor vem. Então, quando você clama que venha a nós o teu reino, você precisa automaticamente abrir o seu coração e dizer: Pai, eis aqui uma ferramenta para que o teu reino seja estabelecido. Porque não é o pastor, não é o ministério de louvor, é a igreja viva do Deus vivo, que dia após dia, na rua, no trabalho, na faculdade, estabelece e prega o reino do Senhor. Você é soldado do Senhor, o Senhor pode contar contigo no seu exército, o Senhor pode contar contigo no exército. Uma das formas, não é a única forma, mas uma das formas de nós empregarmos os nossos recursos, de nós fortalecermos o reino de Deus, é quando você traz o seu dízimo, o seu recurso aqui nessa casa, para que ele seja usado para abençoar quem precisa, para que ele seja usado para manter este lugar aqui, esse lugar que prega o Evangelho, esse lugar que fala do Deus vivo, esse lugar aqui que não prega um falso Evangelho, prega o Evangelho do Deus vivo. Então, se você veio preparado aí para trazer o seu dízimo, para trazer a sua oferta, se você sente que fazendo isso você está honrando o Senhor, a gente vai continuar cantando aqui, clamando ao Senhor para que manifeste o reino dele em nós. E se o Espírito está te trazendo a isso, te incomodando a isso, você vai trazer o seu dízimo, você vai trazer a sua oferta aqui na frente, e nós vamos continuar exaltando ao Senhor. Vamos juntos? Continuar clamando isso, que ficou tão gostoso a gente cantando com a igreja, não? Vamos cantar mais uma vez? A nossa alma tem sede de ti. Venha sorrindo, venha com seu coração cantando. A nossa gente tem fome de ti. Nós dependemos e precisamos. A nossa igreja precisa de ti. Vem saciar. Vamos cantar mais uma vez? A gente vai cantar bem baixinho aqui, eu quero ver se vocês aprenderam. A nossa alma Tem sede de ti. A nossa gente tem fome de ti. Senhor, eu tua palavra. A nossa igreja precisa de ti. Vem saciar. É aquela hora que você abre o seu coração. Que venha a nós o teu reino, para que sejamos do teu jeito. Nós somos nada sem o reino de Deus. Venha avivar, Venha avivar, Senhor. que venha a nós o teu reino, para que sejamos do teu jeito. Não somos nada sem ti. Venha avivar. Não somos nada sem ti. Venha avivar. Não somos nada sem ti. Venha avivar. Aleluia. Nesse mesmo sentimento de adoração, nós continuamos diante dele. E aqui, com essa liberdade de declararmos a ele todo louvor, toda honra, toda glória, porque só ele é digno. Eu sempre falo que eu não venho à igreja pedir nada, eu só venho agradecer, porque as semanas, os dias às vezes são tão difíceis, mas eu vejo a mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida dessa igreja. E eu creio que o Senhor, Ele é o nosso provedor.
O Senhor é aquele que alcança, Ele alcança as nossas vidas, por mais que estejamos lá embaixo, tão fracos. Mas na pontinha do dedo, quando nós erguemos e clamamos, lá está Ele. E Ele não agarra pela ponta do dedo, Ele pega o braço inteiro, Ele abraça as nossas vidas e cuida de nós. E é este Deus que eu venho exaltar neste momento. É a Ele que eu vou declarar todo o meu amor e declarar que Ele é digno, Ele é o Cordeiro. Ele foi o único homem que veio neste mundo e entregou a vida dele por mim, mesmo antes de eu nascer. Ele já fez isso por cada um de nós. Adoremos ao Senhor. Eu fico lá.
Queridos irmãos, nós estamos encerrando nossa jornada de oração. Ao longo desse mês de fevereiro, você recebeu todos os dias um devocional, e às vezes eu acompanhava uma música também, um cântico. Eu quero hoje encerrar a nossa série sobre a Igreja em Movimento. E aí, semana que vem, nós vamos começar a nossa campanha de missões mundiais, cujo tema é compaixão. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Nós vamos ver hoje a Igreja em Movimento. A nossa jornada de oração foi bênção. E daqui a pouco vocês vão ouvir um testemunho da nossa jornada de oração. Daqui a pouquinho. Você que está em casa, continue conosco, você também vai ser abençoado pelo testemunho que você vai ouvir. Atos capítulo 6, a Igreja em Movimento, a partir do verso 1, diz assim: naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus crescia em Jerusalém, e o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que lemos agora. Obrigado a Deus porque podemos louvar o Teu nome, podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Podemos, Senhor, junto com os nossos irmãos, render graças a Ti, ó Pai. Pedimos agora, Deus, que fale aos nossos corações através da Tua palavra. Com certeza o Senhor já falou na ministração do louvor, nas orações, mas agora pedimos, Senhor, que fale pela Tua palavra. Assim, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, o texto que lemos hoje mostra uma das realidades da igreja. Quando a igreja cresce, e isso, é claro, não é exclusividade das igrejas em crescimento, mas quando a igreja cresce, crescem também os problemas. A igreja de Jerusalém começa a crescer, começa a se multiplicar. Numa noite só são 3.000 pessoas que se convertem. É claro que nem todos ficaram ali, mas a igreja começa a crescer. E quando a igreja cresce, isso não é só uma igreja grande, uma igreja pequena também tem problemas, mas uma igreja, quando ela vai crescendo, vão surgindo algumas dificuldades. E daí é importante entendermos a igreja em movimento. Ela tem que estar preparada também para enfrentar as dificuldades, os problemas. E crescimento também traz dor de cabeça. E aqui nesse texto específico, o problema foi o quê? A mesa das viúvas. A mesa das viúvas. Havia na igreja, havia os judeus e havia também os gregos. E os judeus, ao repartir a ação social, eles cuidavam da mesa dos judeus, mas não das viúvas gentias. Há uma murmuração, há uma reclamação. E essa reclamação gera um problema. E conforme cresce a multidão, crescem os problemas. Aqui especificamente com as viúvas. Aqui temos o surgimento do que mais tarde vai ser chamado de diáconos. A diaconia. Mas é preciso lembrar que a palavra diaconia quer dizer serviço. De um ponto de vista bíblico, teológico, todos nós somos diáconos. Amém? Amém ou amém? Todos nós estamos aqui para servir. Todos nós temos que ser servos do Senhor. Todos nós temos que ser diáconos.
Mas há um grupo que Deus prepara, que separa para poder cuidar oficialmente de algumas questões. Aqui surge então esse grupo que é chamado de diáconos. Mais tarde, nas cartas pastorais, Paulo escrevendo a Tito e a Timóteo, vai falar das características do caráter de alguém que deseja exercer o diaconato. Tão importante quanto o pastorado é também o diaconato. Nós estamos aqui na igreja orando e nós vamos começar em breve um processo para a criação do corpo diaconal da igreja. Tá? Orem por isso. Orem pelos nomes que nós vamos trazer à igreja e que a igreja também vai poder indicar. Mas formar o corpo diaconal, alguns pastores têm resistência, porque às vezes tem os corpos diaconais que são uma bênção na vida da igreja. Tá? Mas a gente tem que olhar para a questão bíblica, a importância do corpo diaconal, dos diáconos que servem no reino de Deus. Aqui, hoje a nossa igreja, me corrija se eu estiver errado, só tem uma diaconisa. Estou certo? Que é a irmã Jani. Não? Jani já foi. Já foi eleita mulher? É. A Janira e a Jani. Isso. Mas vamos ser a esposa do irmão Joaquim. Jaci não é? Então nós hoje não temos nenhum diácono na igreja. Temos sim. E vocês? Todos somos diáconos. Todos somos servos. Mas nós vamos ter em breve o corpo diaconal da igreja. Orem por isso. Tá? O corpo diaconal ele tem que cuidar de 3 mesas. A mesa da viúva, a mesa dos órfãos e a mesa do pastor. Opa, cuidar da mesa do pastor em que sentido? O corpo diaconal tem que cuidar do pastor. Tem que ser aquele que vai estar acompanhando e cuidando do pastor. Mas queridos, hoje eu quero ver com vocês alguns princípios dessa igreja em movimento, dessa igreja da diaconia, dessa igreja do serviço. Uma igreja em movimento é uma igreja em ação. E quando nós falamos em movimento, não é qualquer movimento, mas é um movimento guiado por Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus. Esse sim é o movimento da igreja. Porque há movimentos e há movimento. Há movimentos que não produzem nada, que não produz vida. O movimento que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, ele produz vida, ele produz arrependimento, ele produz crescimento, ele produz edificação. E aqui o apóstolo Pedro, à frente da igreja, quando surge o problema, ele chega e diz para aqueles irmãos: o que é mais importante? O que é correto? Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então a primeira lição, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é o princípio que a igreja em movimento deve ter como foco principal a exposição da palavra de Deus. A palavra deve ser o centro. A ministração da palavra de Deus, tudo tem que convergir para a palavra e a palavra tem que convergir para Cristo. A igreja tem que anunciar Jesus. A igreja tem que se preocupar em pregar a palavra, em mostrar ao mundo quem é Jesus. O Evangelho Redentor de Jesus que transforma vidas, como nós acabamos de cantar aqui, né? Maravilhado, extasiado, fico ao ouvir o teu nome. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser movida pela palavra de Deus. A preocupação de Pedro não era que não deveria se cuidar da mesa das viúvas, mas que a principal missão da igreja é a pregação da palavra. Por isso, no verso 2 e 4, ele vai dizer: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa. Verso 4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Precisamos entender que a palavra de Deus deve ser o centro das nossas vidas. Os apóstolos entendiam isso. Os 12 entraram em consenso e os 12 falaram: nós vamos nos dedicar à palavra.
Queridos irmãos, os apóstolos entendiam isso, e o foco da igreja não pode ser ação social ou questões administrativas, mas sim o anúncio da palavra de Deus. Tudo que nós fazemos aqui tem um propósito, que é anunciar Jesus Cristo, que é levar a palavra de Deus para que as pessoas conheçam esse Cristo Redentor, que transformou a minha vida e que pode transformar também a sua. O papel principal da igreja é a pregação da palavra. E nós pregamos a palavra no nosso dia a dia. Nós pregamos a palavra quando nós testemunhamos com a nossa vida as pessoas que estão ao nosso lugar. Mais do que palavras, a nossa pregação começa com a nossa vida. Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. E aí a pergunta que eu faço para você: que perfume você tem exalado? Você tem sido um perfume que faz com que as pessoas queiram conhecer Jesus, ou só um perfume que afasta as pessoas de Jesus? O bom perfume. Meus amados irmãos, aqui especificamente o foco do ministério pastoral deve ser o anúncio da palavra de Deus. A igreja de movimento precisa entender que há prioridades no campo espiritual: oração e ministração da palavra. Hoje pela manhã nós tivemos um café da manhã aqui, tiveram alguns irmãos, e a palavra ministrada pelo pastor Leonardo, hoje pela manhã, a síntese foi a seguinte: oração é amar a Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo que eu amo a Deus. Oração é intimidade, oração é convívio. E ele lembrou do ditado da minha mãe, que ele falou que é de judeu, e para mim isso é de baiano. Mas tudo bem, estamos em casa. Né? Você quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com essa pessoa. Porque leva tempo. Ter relacionamento com Deus leva tempo também. Você tem que dedicar tempo. Você tem que ter o seu a sós com Deus. Você tem que ter aquele seu momento. Como Jesus, ao orientar os seus discípulos, ele fala: entra no teu quarto, em secreto. Fala. Relacionamento, ele é duradouro. Ele tem que ser criado dia a dia. Mas oração é amar a Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo que eu amo o Senhor. Quando eu oro, eu estou dizendo que eu creio que o Deus Todo-Poderoso se inclina para ouvir a minha oração. Não que Deus precise se inclinar. Quando eu oro, eu estou declarando que eu creio, que eu confio no poder de Deus. Oração é um ato de fé. Não dá para orarmos se não tivermos fé. Se você não acreditar que Deus pode transformar, se você não acreditar que Deus pode transformar a vida de um drogado, se você não acreditar que Deus pode restaurar casamentos, se você não acreditar que Deus pode transformar pecadores em filhos de Deus, oração é ato de fé. E quando eu oro, eu creio que Deus move céus e terra. Não porque eu mereça. E não é para também você dizer: olha, eu sou o cara, eu orei e Deus fez. Não. Para que você entenda a grandeza desse Deus, para que você possa contemplar a sua imagem. Meu amado irmão, não somos, e não somente os líderes, mas todos nós temos que viver uma vida de consagração e dedicação ao Senhor. Oração, ministração da palavra, estudo, leitura bíblica. Uma igreja em movimento que deseja crescer com maturidade não pode abrir mão do seu foco, que é Deus e a palavra de Deus. Uma das coisas que tem me preocupado muito é que a pandemia tem afastado as pessoas do culto. A pandemia tem afastado as pessoas do templo. Vamos ser honestos, não dá para colocar toda a culpa na pandemia, não. E já tinha gente que não vinha para o IBD antes da pandemia, ó. Escola bíblica, ela é importante na nossa vida. E aí a gente tem que lutar. Porque se a gente não lutar, a nossa tendência é querer ficar em casa domingo de manhã, não é? Se alguém falar que não, olha, você é uma exceção. Você acha que eu não luto de manhã assim, falar, vou ter que levantar domingo. Mas se fosse para trabalhar, eu tinha que levantar e ir trabalhar. Tá? Isso faz lembrar aquela história antiga que diz que certa vez a esposa fala para o marido: no bem, está na hora de se levantar. Ele falou: me dá 3 motivos. Primeiro, hoje é domingo.
Segundo, você está com a chave da igreja. E terceiro, você é o pastor. Não, fale lá não. Essa história não é comigo não. Mas tem gente, às vezes a gente se esforça para tanta coisa, irmãos. Mas a gente não se esforça para estar na casa do Senhor. E às vezes eu tenho que lutar com o velho homem. Tenho que lutar todos os dias. Todos os dias eu tenho que falar, Sérgio, e aí eu já falei para vocês, às vezes você tem que ter um diálogo contigo mesmo. Você tem que talvez olhar para o espelho e falar, né? As pessoas podem dizer, você está louco, mas não, fala contigo mesmo. O salmista faz isso. O salmista fala, alma, porque está abatida e afadigada, espera em Deus, confia nele. Às vezes você tem que falar para você mesmo. Não vai se esmurrar, não vai bater. Mas às vezes você tem que falar contigo. Você tem que falar, ó, meu, sai dessa letargia, sai dessa situação. Porque, meus amados, para a gente se acomodar é fácil. Para a gente acomodar é a coisa mais tranquila do mundo. Agora, sair da zona de acomodação é difícil. Né? E aí quando a gente começa a sair da zona de acomodação, vão surgir situações para querer que você volte para a zona de acomodação. Depois eu convido vocês para depois marcarem lá no meu escritório. Mas eu tive que fazer uma mudança lá no meu escritório. E tinha uns lugares, por causa da umidade, que já estava pegando mofo. Água parada, cria dengue. Crente parado, fica dengoso. Não fique dengoso não, meu irmão. Mude. Sai da zona de acomodação. Fale, Senhor, o que eu posso fazer? Como eu posso exercer meus dons na tua casa? Os dons que o Senhor me deu, como que eu posso colocar à disposição do teu reino? Mas, em segundo lugar, meus amados irmãos, a igreja em movimento, ela deve viver de forma coletiva. Olha comigo aí o verso 3. O que diz aí no verso 3? Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Precisamos ter sempre em mente que a igreja é um corpo vivo. E como tal, tem várias áreas que podemos trabalhar, desenvolver. E contudo, o texto de Atos nos ensina que devemos ter algumas características para servir. Se eu quero servir o Senhor, eu tenho que procurar desenvolver algumas características na minha vida. E quais foram as características que os apóstolos colocaram aqui? Se você quer servir o reino de Deus, você quer servir na casa do Senhor, a primeira característica é boa reputação. Talvez alguns não queiram servir porque sabem que a sua reputação não é tão boa assim. É interessante como os apóstolos falam, olha, escolham entre vós homens de boa reputação. O que é boa reputação? Implica um testemunho. E aqui a palavra testemunho, aqui é a mesma palavra usada para martírio. É a mesma palavra usada quando Estevão vai ser apedrejado. Ele foi testemunha do poder de Deus. Então, ser testemunho, uma boa reputação, um bom testemunho. A comunidade deve reconhecer isso em minha vida. Os meus vizinhos, meus amigos, meus colegas de trabalho, meus colegas de estudo, de faculdade, eles devem reconhecer em mim um bom testemunho. A pergunta é, você tem sido um bom testemunho por onde você tem passado? Meus amados, como enche meu coração de alegria quando encontro com alguém fala, fulano está lá na sua igreja, pastor? Começa a falar bem dessa pessoa, aí é bom. Mas quando fala assim, ô pastor, tal pessoa está lá na tua igreja? Não, primeiro que a igreja não é minha, né? Mas por quê, né? Quando a pessoa aí você pergunta por quê? Pastor. Irmãos, as pessoas vão ver Cristo através da nossa reputação. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas se eu quero falar do amor de Cristo, eu tenho que procurar viver uma vida de testemunho. É interessante que os apóstolos falam, escolham entre vocês 7 homens, cheios, primeiro, boa reputação. Mas a segunda característica, cheios do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? A palavra cheio aqui é a palavra pleno, de completo, preenchido, ou seja, alguém que depende do Espírito Santo de Deus.
Alguém que, como nós já acabamos de falar, que tem relacionamento com Deus. Alguém que seja instrumento para que as vidas sejam guiadas a Deus. Como é bom quando você conversa com alguém e você percebe que aquela pessoa, vou usar uma palavra bem da geração agora, está conectada com o Evangelho, está conectada com o Espírito Santo. Como é bom quando você está conversando com alguém, você nem precisa saber se a pessoa é crente. Você começa a conversar e a conversa começa a fluir de uma forma maravilhosa. Aí vocês dois chegam à seguinte conclusão: onde você congrega? Sabe por quê? Porque quando nós estamos na dependência do Espírito Santo de Deus, a nossa conversa vai ser diferente. Nosso agir vai ser diferente. Há uma canção antiga do tempo do Maurício que diz: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em minha vida, na sua vida. Ele controla o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Não que você é um ventríloco, você é um boneco na mão. Não é isso. Mas é que o Espírito Santo de Deus faz com que você se encha mais dele. E sendo mais cheio do Espírito, nós vamos falar das coisas espirituais. Por isso que Pedro vai dizer, vai exortar a igreja dizendo assim: aquele que está limpo, limpe-se mais. Que está sujo, vai sujar mais. Mas quem está limpo, limpe-se mais. Procure coisas que vão edificar a sua vida, meu amado. Eu sou contra o DIVA. Você sabe o que é DIVA? Departamento de Investigação da Vida Alheia. Eu sou contra o DIVA. Sou contra o DIVA. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus que vai te orientar, que vai te conduzir, que vai te exortar. Você não vai precisar do pastor ou da diva ou do departamento de investigação da vida alheia vir falar para você: ó, não está legal essa sua roupa, não está legal essa sua palavra, não está legal esse seu jeito. Irmãos, olha, eu graças a Deus a gente não tem aqui. Eu espero não ter um dia. Espero que um dia não tenha. Regimento interno. Algumas igrejas têm um regimento interno que é isso aqui. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. No momento que nós dependermos do Espírito Santo de Deus, isso vai ser o maior regimento interno na nossa vida. Porque se tu não ouve a voz do Espírito Santo de Deus, tu vai ouvir papel e letra. Para pensar, irmãos. Tem gente que fala assim: eu não vou fazer isso porque o regimento interno da igreja proíbe. Eu não vou fazer isso porque o Espírito Santo de Deus não sabe nada. Esse deve ser o regimento interno da minha vida. Ele que tem que guiar os meus passos. Cheios do Espírito, mas também cheios de sabedoria. E a palavra sabedoria aqui é a palavra Sofia. Sofia, às vezes a gente pensa que é nome de uma mulher, mas Sofia é a palavra grega para sabedoria, conhecimento. O filósofo é o amante da sabedoria, aquele que quer conhecer. Nós precisamos ser filósofos, no sentido de procurar conhecer mais e mais de Deus e da palavra de Deus. Quarta-feira, estava ministrando a palavra aqui, falando sobre a oração de Agur. Que a oração de Agur, ele pede duas coisas a Deus. A primeira: afasta de mim a falsidade e a mentira. Ou seja, que eu possa ver de forma íntegra. E a segunda: não me dê mais, para que assim eu venha te esquecer, e não dê menos, para que aí eu possa passar fome e queira roubar, e aí envergonhar o seu nome. Me dê apenas aquilo que é necessário. E Salomão, ao destacar esse provérbio, ao destacar essa oração de Agur, ele quer ensinar para mim e para você, meus amados irmãos, que o princípio da nossa vida deve ser sabedoria. Quando a gente olha para a vida de Salomão, é fácil hoje a gente, se Deus aparecesse para você e perguntasse: filho, o que você quer? Aí você ia dar uma desperta, né? Eu quero sabedoria, Senhor. Porque você já leu a vida de Salomão. Mas se não tivesse acontecido, se você não conhecesse a história de Salomão, e Deus aparecesse para você e perguntasse: filho, o que você quer?
faça o seu pedido, qualquer coisa que você quiser, eu vou te dar. Será que você iria pedir sabedoria? Porque para pedir sabedoria é necessário ter sabedoria também. É? Homem cheio de sabedoria. Por que sabedoria? Para poder aconselhar. Por que sabedoria? Para poder lidar com as dificuldades que surgem na caminhada cristã. Por que sabedoria? Para poder lidar com o outro. Porque a gente precisa de sabedoria para lidar com o outro. Porque às vezes nós assumimos a posição de Davi. Quando foi apontado o pecado de Davi, e Natan chega e conta aquela historinha para Davi, vocês lembram muito bem? Natan chega e fala para Davi o seguinte: olha, Davi, tinha um homem rico, que ele tinha bastante ovelha, bastante animais, bastante boi, e tinha um outro pobrezinho que só tinha uma ovelhinha. E aquele homem rico recebeu na sua casa um hóspede, e ele, em vez de pegar um dos seus animais, ele foi lá e pegou a única ovelhinha daquele homem. E aí Davi, indignado, fala: me dá o nome desse cara. Eu vou mandar matar e vou devolver tudo. E é interessante o seguinte: quantas vezes eu e você agimos como Davi? Somos peritos em julgar os erros dos outros. Somos mestres em apontar o dedo para o outro e falar: ó, a culpa é da Celi. E aí qual a surpresa de Davi quando Natan diz: esse homem é você. Esse homem é você. Esse homem sou eu. É fácil a gente julgar os outros. Por isso a gente precisa ter sabedoria para poder lidar com os outros e com nós mesmos. Saber as minhas limitações, saber o meu momento, e pedir para Deus graça para poder lidar com o outro, para poder tratar o outro. Sabe por quê, meus amados? Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter momentos de fraqueza. A grande questão é o que nós fazemos com os nossos erros. Davi, ele poderia ter, naquele momento, executado Natan. Mas o que Davi faz? Ele se arrepende, ele se quebranta diante de Deus. Davi busca a face do Senhor. Davi se arrepende, Davi se humilha, Davi rasga suas vestes, usa saco de cinza, clama pela vida da criança. Mas quando Deus recolhe a criança, e ele sabe, Davi vai lá, toma banho, se lava, faz barba, come, porque ele sabe que a vida continua. Às vezes, meus amados, nós também ficamos presos ao passado. Natan falou para Davi: Deus te perdoou, mas você vai ter as consequências. Meu querido irmão, a vida de Davi, ela nos ensina também que é uma pessoa com sabedoria. Davi aprendeu com os seus erros. O Salmo 51, ele vai dizer: lava-me com esopo e certamente eu ficarei limpo. Meus amados irmãos, só o conhecimento humano, sem a dependência do Espírito Santo de Deus, não basta. Por isso é cheio do Espírito e cheio de sabedoria. É preciso conhecimento e é preciso a presença de Deus na nossa vida. Isso implica em usarmos os nossos dons e talentos ao serviço do reino, nos colocarmos à disposição do Pai e dizer: usa-me, capacita-me e faz transbordar de ti. Davi é um exemplo da graça de Deus. Davi é um exemplo de como Deus pode transformar uma vida. Ele é um homem cheio do Espírito. Ele errou, tá? Obrigado. Mas a Bíblia declara, não sou eu que declaro, a Bíblia declara que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo errando. Sabe por quê, meu amado? Deus não está buscando perfeição em você, porque Ele sabe que você não tem. Mas o fato de não sermos perfeitos não nos dá autorização para a gente viver de qualquer jeito. A gente tem que buscar sempre a perfeição, sabendo que nós vamos alcançá-la lá na glória. Mas até lá, em relação a ontem, eu tenho que ser melhor do que ontem. Em relação ao futuro, eu preciso melhorar.
Como a gente sempre cantava nas DBFs, eu vou crescer, crescer para Jesus. Sempre melhorando. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Queridos, em último lugar, a Igreja em Movimento, ela cresce, mas ela cresce de forma saudável. Eu estava conversando com uma ovelha há poucos instantes, falando sobre perder peso. E a gente tem que perder peso também de forma saudável. Não adianta de uma hora para outra você perder muito peso, que isso vai complicar as coisas. Vai ficar doente. Quando alguém perde peso muito rápido, a gente já começa a olhar assim e fala, opa, alguma coisa, vai fazer o exame aí que alguma coisa está errada. Quem acompanhou a Lila sabe que a Lila foi perdendo peso aos poucos. E aí o peso veio para mim. Brincadeiras à parte, né? Ela perdeu e eu achei. O problema foi esse. Eu achei. Né? Mas, meu amado, é igual alguém perguntou que viu a foto de 25 anos de casado, aliás, a foto de 25 anos atrás, quando eu casei, e perguntou o que aconteceu com aquele menininho. Eu falei, eu engoli. As brincadeiras à parte, irmãos, tudo deve ser forma gradual. O crescimento da igreja saudável também ele é gradual. A nossa vida cristã, o crescimento é gradual. Não exija de você algo que Deus não exige. Entenda seus limites. Conheça você mesmo. Há momentos, há momentos que eu chego para mim e falo, ó, não estou legal hoje. E às vezes ela chega e fala, não estou bem. Às vezes ela nem fala. Porque a intimidade faz com que você perceba quando o outro não está legal. Há momentos na nossa vida que a gente fala, olha, melhor deixar aqui quietinho, né? Ah, você é crente falando isso? Eu sou, mas eu sou humano também. Há momentos que a gente gostaria de ir para uma ilha deserta. Vai dizer que você nunca teve essa sensação. Ah, pastor, mas isso não está certo. Está certo. Meus irmãos, vocês conhecem a história de um homem chamado Elias, não conhecem? Elias enfrentou a Jezabel, enfrentou os 400 profetas de Baal. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal, e quando ele foi enfrentar uma mulher, a rainha, ele ficou o quê? Se escondeu, deprimido, entrou numa deprê. Eu não sou nenhum psicólogo, mas ele entrou numa... Talvez hoje o pessoal vai dizer, ele entrou no burnout, né? Ele entrou numa deprê, ele entrou num momento de tristeza. A tal ponto que ele foi ficar numa caverna, e olha como Deus cuida de nós. Olha como Deus cuidou de Elias, como Deus cuida de você. Sabe o que Deus fez? Uma ave de rapina levou carne para Elias. Você acredita nisso? Eu acredito que está na Bíblia. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Mas uma ave que se alimentava de carne, levou carne para ele. Deus levou carne, Deus deu todo o cuidado, só que chegou uma hora que Deus também falou, agora, vai lá, velho, levanta. Levanta. Tem hora que você tem que levar uma chacoalhada também e falar, opa! Né? Porque todos nós, irmãos, há momentos que nós podemos ficar tristes, há momentos que nós podemos nos aborrecer, há momentos que nós podemos, porque somos humanos, mas nessas horas, busca Deus. Davi buscou o Senhor. Davi se arrependeu, buscou a paz de Deus. Chegou aí, Elias, agora você está pronto, vai lá. Continua a jornada. Sabe por quê, meu amado irmão? A nossa jornada só vai terminar na Jerusalém Celestial. Até lá nós vamos ter momentos, até lá nós vamos ter dificuldades. Ô pastor, que negócio é esse? Eu, outro dia eu ouvi o pastor falando que agora que você aceitou Jesus é só maravilhas. É a maior bênção, você tem a sua vida com Cristo. Mas saiba, Jesus, o Cristo, não sou eu. Ele diz só, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter tribulações. Mas confia em mim. Há momentos em que Deus vai te tomar no colo. E vai cuidar de ti. Vai te abraçar.
Agora eu não me recordo o número do salmo, mas há um salmo que o salmista diz assim, que no momento do nosso sofrimento, Deus afofa o nosso travesseiro. Sabe aquele momento? Até aquele dia que você pega o travesseiro, daquela fofada que você quer descansar. Deus afofa o travesseiro. Queridos irmãos, quando a igreja tem seu foco na palavra, na exposição, quando todos estão envolvidos servindo, e não apenas o diácono, mas sim toda a igreja envolvida, servindo ao Senhor com seus dons e talentos, essa igreja cresce de forma saudável. Essa igreja cresce e desenvolve. Digo isso porque os diáconos não iriam conseguir realizar todas as obras sozinhos. Os apóstolos só escolhem 7 homens, mas aqueles 7 não iam conseguir fazer tudo sozinhos. E logo na sequência do texto já perde um, que é Estevão, que vai ser apedrejado. Mas eles continuavam firmes. Às vezes nós falamos o seguinte, não, já tem um líder ali do ministério, ele faz. Não. Imagina o Maurício sozinho no Millet, não ia dar certo. Precisou Deus trazer a Denise de volta para cantar, precisou Deus trazer a Celi para cá, precisou despertar a Érica que estava dormindo, né? E assim vai, irmãos. Se nós queremos que o Ministério das Mulheres em Ação, a MCM, desenvolva, não basta esperar só a Iva. Encosta na Iva, ajuda a Iva, levanta os braços da Iva e fala, Iva, estamos aqui, Iva. Ah, Iva, quando é que você vai fazer reunião? Não é quando é que você vai fazer? Iva, vamos fazer a reunião? Não fique esperando. Há uma música antiga da década de 70 que diz assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque às vezes nós usamos muletas. A gente usa muleta. A Érica podia usar uma muleta. Qual seria a muleta da Érica? Pastor, vim lá da minha casa, lá em São Mateus, para cá, e ficar esse tempo todo aqui na igreja. Para chegar 4 horas, que hora você sai de casa? 3 horas. 3 dias também não, né? 3 horas. Ela sai de casa 3 horas. Gasta 1 hora de carro para vir aqui. Aí você vai perguntar, por que ela faz isso? Por amor. Porque eu não pago nada para ela. Ela faz isso por amor. Eles fazem isso por amor. Por que a Celi vai lá, ensaia, fica ensaiando, o Maurício fica passando música, a Lila fica passando música, a Denise fica passando música? Por que o Pedrinho fica ali na bateria? Por amor. Porque nós queremos dar o nosso melhor para Deus. Mas quando o coletivo faz, a igreja saudável, ela cresce junto. É Toninha descobrindo o talento dela e Toninha colocando o talento dela para fora. Cada um de nós. Ô glória. Mas eu quero ver seu glória também colocando o talento para fora. É eu me dedicando ao reino de Deus. Sou eu falando, Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero desenvolver isso na tua casa. Eu quero ser o melhor servo. A igreja crescia de forma saudável. Olha o verso 7. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número de discípulos aumentava e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Queridos, o crescimento saudável ocorre quando mantemos o foco na palavra de Deus e colocamos à disposição de Deus os nossos dons e talentos, não para o nosso reconhecimento e agradecimento, e sim para a honra e a glória de Deus. Quando eu falo, Senhor, o que eu posso fazer na tua casa? Que juntos somos mais. Juntos podemos fazer mais. Juntos podemos fazer com que esses bancos aqui fiquem lotados. Mas cada um de nós envolvidos no reino de Deus. Não vamos esperar só o Douglas fazer pelos homens. Vamos fazer com os homens com o Douglas. Dia 19, aqui vai um aviso, vai um spoiler, vai uma ordem para vocês. Dia 19 de março nós vamos ter o culto jovem. Como que é o nome mesmo, Maurício? Pode crer. É isso? Pode crer, mano. Olha lá. É que o pessoal está em casa vai vir. Mas pode crer, dia 19, às 19 horas, 3 convidados de surpresa. Eita, pai eterno. Pode crer, meu irmão.
Aí você vai falar, pastor, mas eu não sou jovem. Mas você pode vir. O culto não é para uma faixa etária, é para todos. Mas convide seu filho, convide seu vizinho. Pode crer. E pode crer, vai acontecer. Dia 18 de fevereiro, nós tivemos o retorno das cestas psicológicas. Foi uma palavra maravilhosa. Se você não ouviu, está lá no nosso canal do YouTube. Se você é membro da igreja, que ainda não assinou o canal do YouTube da igreja, que vergonha. Tome tempo, assinem ainda hoje. Você não paga nada, é gratuito. E aí assina como é que é? Coloca o sininho para quando tiver algo novo da igreja, você acompanhar lá. E compartilhar. E compartilhar da graça, e compartilhar. Irmãos, Deus tem nos dado grandes meios hoje de comunicação. Você tem usado? O Cesta Psicológica do mês de fevereiro foi cuidado com a alma. Por que está abatida a minha alma? Foi maravilhoso. Desafio você a lá assistir depois. No dia 18 nós vamos ter também a Cesta Psicológica. Eu ainda não sei o tema. Logo, logo os irmãos vão saber. Mas nós não fazemos as coisas para nós fazemos as coisas para que as pessoas possam conhecer Jesus. Tudo que fazemos aqui é para que as pessoas possam conhecer Jesus. Há uma palavra importante nesse verso 7. Obediência pela fé. E obediência, irmãos, implica em submissão ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os sacerdotes obedeciam pela fé. E obedecer não é apenas naquilo que me convém, mas é em tudo que Deus manda fazer. O crescimento ocorre quando mantemos o foco, quando buscamos a palavra e desenvolvemos a palavra. Estevão vai morrer por causa da pregação do Evangelho, mas ele não abre mão de pregar o Evangelho de Jesus. Às vezes nós abrimos mão de pregar o Evangelho porque alguém pode achar que você é fanático. Quantas vezes aquela pessoa está precisando ouvir aquela palavra e você se calou? Irmãos, nós não podemos nos calar. As pessoas precisam ouvir de Jesus e a graça de Jesus na vida delas. A igreja de movimento é assim, quando eu, a Celi, a Érica, o Douglas, a Douglinhas, a Ariane, cada um de nós vamos crescendo e cada um de nós vamos abençoando, cada um de nós vamos multiplicando, porque discípulo faz discípulo. Se eu sou discípulo do Mestre, eu tenho que fazer discípulos para Jesus. Quero terminar essa palavra dizendo a você, meu amado irmão, que nós, como igreja de movimento, possamos crescer cada dia na palavra, firmado em Cristo, usando os nossos dons e talentos a serviço do Reino, para a edificação do corpo e para a propagação do Evangelho Redentor de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus possa inundar essa terra. Que as pessoas possam dizer, olha, como a mulher, como a pessoal de Betânia, não precisa mais falar, porque agora nós também conhecemos. Já imaginou? Cidade de São Paulo falar, não precisa mais falar de Jesus, porque a gente aqui já conhece. Não. Uma vez, lá no Felicidade, fazendo evangelismo, a gente pegamos as ruas lá, mapeamos, fizemos todas as ruas, aí fomos a segunda vez, a pessoa, não, a gente já conhece, a gente já foi lá. Entendeu? Como é bom, irmão. Como é bom quando eu e você colocamos nossos dons, talentos a pessoa. Eu orava muito para que a Denise voltasse. A Denise voltou. Ela não sabe disso, agora está sabendo. Mas eu orava muito. Eu orava. E Deus vai fazer, irmãos. Eu orava para que Deus pudesse trazer um ministro de música para nós. E aí eu comecei a orar especificamente. Eu mando o Maurício de volta. Deus mandou. Deus mandou o Maurício e ainda mandou a Fabi. Vamos abençoar mais. Todos nós somos bênçãos, irmãos. Todos nós podemos ser bênçãos. Se nós nos colocarmos à disposição do reino de Deus. Pastor, o que eu posso fazer?
tanta coisa que precisa ser feita. O Douglas está querendo fazer um mutirão aí dos homens para a gente fazer pintar algumas áreas da igreja. Né? Irmãos, nós podemos. Juntos somos mais. Uma das coisas que o inimigo das nossas almas quer que você pense é que você não pode fazer. Mas você pode. Uma das coisas que o inimigo das nossas almas quer que você pense é que você não tem valor de, sou só mais um número. Não, você é especial para Deus. Se fosse necessário Jesus vir aqui e morrer hoje por você, ele viria e morreria. Mas uma vez só foi suficiente para a minha vida, para a sua vida e para as vidas que virão até a volta de Jesus. Que Deus os abençoe. Feche teus olhos, meu irmão. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. E pedimos a Deus que teu doce Santo Espírito fale em cada vida, Deus, sejamos transformados de glória em glória a tua imagem e a tua semelhança, Senhor. Possamos ser essa igreja em movimento que cresce, firmada na palavra, que usa os dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo e que propaga esse Jesus maravilhoso e que cresce na tua honra e na tua glória, pelo louvor do teu nome. Assim, Senhor, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje pela manhã eu falei que teríamos um testemunho aqui na igreja. E nós vamos ter um testemunho agora. Vem aqui, Naí. Os irmãos sabem que a Naí, todas as vezes no nosso momento de oração, tanto no culto quanto nos cultos de oração, ela sempre tinha um pedido. E o pedido dela, Deus cumpriu. Boa noite, irmãos. Quero agradecer a Deus e a todos os irmãos também que nessa carreira, né, ajudaram a minha oração. E eu sou muito grata a Deus. E a oração tem poder. Não é no nosso tempo que Ele responde, mas no tempo dele. E Deus abençoou meu lar. E a Mariane conheceu o Léo, ele é cristão, a família é cristã. E aí a Mariane começou namorar e foi para a igreja dele, dos pais. E aí ela sentiu de vir no ano novo para cá. O Natal foi assim, depois de tanto tempo, foi um Natal que nós passamos na casa da minha nora, com a família do Lucas, a nora, foi muito bom. E o ano novo eles vieram passar aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz, agradeci a Deus. E continuando em oração, pedindo, né, que Deus tocasse no coração. Ela sempre, quando tinha algum problema, qualquer coisa, ela falava: mãe, ora por mim, mãe. Eu estou precisando de oração, eu tenho problemas para resolver, de serviço e tal. Aí eu falei assim: bom, não está perdida ainda. Não, ela tem o temor a Deus, ela está pedindo para mim orar. Pode deixar, vou orar agora. Eu vou largar o que estava fazendo, se podia, se não era, se fosse em algum local. Deus ouve a nossa oração na rua, em qualquer lugar, ou então se fosse em casa eu ia para o meu canto, ajoelhado e pedia a Deus, para Deus estar no comando, e agradecia por ela ter me pedido para que estivesse orando. E agora, e essa semana, logo acho que foi segunda-feira, né, pastor? Segunda. Ela pegou e falou para mim assim: mãe, fala, tem jeito, né, do pastor aqui em casa para fazer uma oração, para a gente conversar? Eu falei: tem. Aí eu falei com o pastor marcou o dia e ela marcou o horário que ela poderia estar em casa, né, no serviço. E Deus foi tão... Ele é maravilhoso, Ele age. E aí ela chegou em casa, o pastor chegou e falou assim: olha, ele acabou de mandar um recadinho que ele está vindo de uma outra visita e já está chegando. Aí daqui a pouco o pastor chegou. Gente, mas olha,
é uma coisa tão gostosa, foi tão gostoso. O pastor, a Lila, nós sentamos lá na mesa, lá conversando, e foi assim, o Espírito Santo foi usando o pastor, usando a Lila, usou também o Léo, a Mariane, que foi assim, abrindo o coração, conversando com o pastor. Foi uma coisa que a hora passou e nós nem vimos, porque o Espírito Santo estava ali e tocou no coração da Mariane. A Mariane reconheceu Jesus, orou junto com o pastor. Glória a Deus. E hoje ela está aqui também com a gente, uma nova criatura, porque teve festa nos céus. Sexta-feira, teve sábado, teve hoje e todos os dias, porque quando uma alma volta para os caminhos do Senhor, na palavra de Deus fala que tem festa no céu. Glória a Deus, porque nós confiamos em Deus, que Ele derruba os barreiros, que Ele quebra os barreiros. O meu filho também ele ficou um tempo fora dos caminhos do Senhor. Então eu chorava ali, quantas vezes, o que você tem aí? Eu falei, não é por causa do. Não é nada não, é oração que eu estou fazendo. Porque a gente pede não só para os nossos filhos. Gente, por favor, ore para os que estão longe dos caminhos do Senhor, para que tenham força de voltar. Porque eu também já fiquei fora dos caminhos do Senhor e para voltar foi difícil. Então, essa é uma oração que eu não esqueço de fazer, pedindo a Deus para aqueles que estão distantes, que voltem enquanto é tempo, porque até no último minuto, Deus, porque Deus ele não deixa ninguém fora, mas a pessoa precisa voltar para os caminhos do Senhor. E